Mostrar um pouco mais do detalhe da ferramenta do Conecta SP2 para abertura, gestão e tratativas dos chamados do condomínio SP2. Essa é a sua primeira tela inicial, que é o dashboard. Então, aqui você vai ter a visão de todos os chamados, independente dos status. Então, aqui é um compilado de todos os chamados que a gente já teve até hoje. A partir deles, a gente consegue ver todos os chamados que estão aguardando o atendimento, quais já estão em andamento, ou seja, que já está em tratativa pela equipe de campo, quais os chamados que ainda não foram atribuídos, ou seja, que não tem um responsável, um líder atribuído, porque não está cadastrado no banco de dados. Quantos chamados já foram concluídos e seus respectivos chamados, os chamados cancelados e os chamados não resolvidos. Além disso, a gente consegue também fazer o filtro por área. Então, verificar só os chamados que estão na manutenção, os chamados de administração, da portaria, de segurança, ou então pelo status, né? Que é a mesma visão que nós temos aqui em cima. Então, quais estão aguardando atendimento, quais já foram atribuídos, em andamento, em validação, os não resolvidos, concluídos, cancelados e não atribuídos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura aqui da solução. Aqui a gente pode colocar um filtro de período de data para que nós possamos analisar e filtrar os chamados somente desse período. Então, a gente pode colocar aqui o período específico, ele vai trazer somente os chamados que estão atrelados a esse período. Eu posso buscar um único protocolo em questão. Eu posso buscar os chamados pelo nome do morador, ou seja, daquele nome, quais que foram os chamados que foram abertos, e ele traz esse filtro. Ou eu posso colocar pelo número do telefone do morador também. Ele vai trazer somente os chamados atribuídos àquele telefone. Então, aqui é uma outra forma da gente fazer a busca. Todos os chamados novos que entrarem são atualizados automaticamente dentro do painel, mas também temos a notificação aqui no sininho. Então, todo chamado que for entrando automaticamente, ele sobe essa atualização visual e sonora também. Bom, a partir do momento que a gente tem já essa visão mais compilada do dashboard, a gente vai entrar para falar um pouquinho sobre cada status do chamado. Antes disso, quero mostrar só uma forma diferente de visualização do painel. Então, caso você prefira, ao invés de ter essa visualização do painel, ter no modelo Kanban, então ter essa visualização aqui dos tickets em outro formato, basta atualizar, alterar aqui, ou da lista ou do modelo Kanban, as informações são as mesmas, não tem alteração, a diferença é só o modelo de visualização, tá bom? Falando um pouquinho dos status dos chamados. Então, aguardando atendimento. O que é estar aguardando atendimento? Então, foram chamados que ainda não tiveram a atribuição da equipe responsável. Ou seja, não tem quem é a equipe que vai fazer a tratativa de campo. Ele fica aguardando o atendimento. Chamados em andamento. Então, a gente já passou por essa fase de atribuição, então já tem a equipe atribuída, e além de ter a equipe atribuída, a gente já alterou o status para em andamento. Então, o que significa isso? Que a equipe que foi atribuída, a equipe de campo responsável, aqui no caso do exemplo, a Maria, já está tratando o chamado. Uma vez que a gente altera para esse status em andamento, o morador recebe uma mensagem informando que o chamado já está em tratativa e aparece o nome do gestor responsável. Quem é esse gestor responsável? É o líder da área. Então, aqui no caso são testes, então a gente cadastrou um nome fictício. Então, esse gestor da área, ele é responsável pela tratativa deste chamado com a equipe que ele selecionou aqui. Então, esse é um chamado que está em andamento. Um chamado não atribuído. Nesse caso, como vocês podem ver, fica até em destaque aqui o responsável, então ele não tem um líder atribuído. O que significa isso? Que dentro da área específica, né, daqui no caso da manutenção,
não tem um gestor que está cadastrado. Se não tem um gestor cadastrado, ele não vai aparecer como líder atribuído. Aí é preciso selecionar manualmente dentre os líderes que estão cadastrados, que são como gestores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente. E a gente consegue ter essa visão aqui e selecionar manualmente quem é esse líder. Vocês podem ver que aqui atrás, automaticamente, o chamado já sumiu, porque a gente atribuiu o líder, tá? Então, ele some aqui nos não atribuídos e ele fica com o status aqui de aguardando o atendimento, porque ele volta aqui a precisar de cadastrar aqui quem que vai ser equipe responsável de campo para fazer a tratativa do chamado. Em validação, aqui no caso a gente não tem nenhum exemplo em validação, mas se nós tivéssemos todos os casos aonde o chamado já foi tratado e a gente muda o status dele de andamento para validação, é disparado automaticamente uma mensagem para o morador para que o morador possa validar se o chamado foi feito ou se o chamado não foi realizado. Se o chamado é respondido como verificado, como problema resolvido, esse chamado ele é automaticamente alterado para a opção de chamado concluído. Se por um acaso o morador sinaliza que o chamado não foi concluído, ele volta para essa lista de não resolvidos. Qual que é a diferença? Uma vez que o morador sinaliza que não foi resolvido, ele precisa voltar para a tela de tratativa para que a área possa dar continuidade ao chamado. Concluídos são todos os chamados, e como eu falei, que já foram finalizados. Chamados cancelados são os chamados que a equipe do condomínio, por algum motivo, resolve cancelar, seja por duplicidade, por chamado que já foi tratado antes do morador abrir, enfim, ele pode cancelar e a gente vai passar também daqui a pouco o passo a passo disso. E os não atribuídos, a gente já tinha passado, mas só para reforçar, são os que não possuem o líder atribuído, tá? Então, aqui é todo o processo da carinha inicial do nosso dashboard.